Você já viu aí no seu Instagram, no seu Facebook ou em algum outro site anúncios de aplicativos de mobilidade por R$ 900, por R$ 500, que acabam acreditando que aquele aplicativo vai funcionar e que ele vai conseguir tirar o sonho do papel dele e empreender com mobilidade, mas na verdade é uma furada. Então fica até o final que esse vídeo vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Olá, se você não me conhece, eu sou Matheus Carvalho, sou diretor e fundador da MobApps, empresa que há 8 anos já licencia e desenvolve aplicativos de mobilidade urbana pelo Brasil e pelo mundo. E nesse vídeo eu vou falar sobre algo que eu tenho notado aumentar muito, e muitos clientes depois vêm também acabar falando com a gente aqui na MobApps, sobre esses aplicativos de mobilidade que custam em torno de 500, 600, 900 reais, que são baratos, vamos assim dizer, né? Será que vale mesmo a pena o investimento em um aplicativo desse? Eu acho que a primeira pergunta que eu deixo aqui para você é: você acredita que um aplicativo, por exemplo, uma Uber, a 99, né, que faz um sucesso estrondoso, que pode gerar um resultado de milhares, milhões de reais muitas vezes, ele conseguiria ser construído por apenas 900, 600 reais? Você acha que seria um custo para você empreender? Onde é que você encontra alguma oportunidade hoje no mercado, um negócio sério, muitas vezes, que você vai conseguir construir o seu negócio, talvez transformar a sua vida com pouco recurso assim? É um pouco difícil. E aí eu quero justamente debater um pouco mais sobre a oferta que muitas vezes essas empresas fazem, mas que o cliente, quem está contratando, ele não percebe na hora que está fechando. Só muitas vezes depois que o aplicativo já está rodando, é que ele vai perceber de fato ali que entrou em uma furada, que entrou em uma roubada, que não foi um bom negócio. E aí acaba se arrependendo e depois vem fechar com uma empresa mais conceituada, uma empresa de mais nome, para criar o seu aplicativo de mobilidade urbana. Então eu quero prevenir você aqui que está assistindo de não cair, por exemplo, nessa farsa aí. Indo direto ao ponto aqui para você. Não existe aplicativo profissional de mobilidade urbana por 900, por 500 reais, por um preço, por exemplo, muito abaixo do que o mercado trabalha. Agora também existem empresas que cobram mensalidade, por exemplo, no valor mensal do seu aplicativo. Eu sei que parece cômodo, e parece ser muito bom, porque você vai acabar tendo um lucro muito maior, já que você muitas vezes pode cobrar o condutor também um valor fixo na mensalidade, e vai dar uma previsibilidade para o condutor, ou que você pode cobrar até um valor por corrida, mas pagar a empresa afinal uma mensalidade. Só que, quando você tem um aplicativo de mobilidade urbana, muitos dos custos associados ao aplicativo de mobilidade urbana, como servidores, banco de dados, mapas, eles crescem de forma exponencial, conforme a quantidade de viagens que você vai tendo, ou seja, corridas, condutores também e passageiros. Porque, por exemplo, vamos trazer aqui a situação dos mapas, tá? Para você, por exemplo, buscar um endereço dentro do aplicativo, na hora que o usuário vai solicitar a corrida, você tem que chamar uma empresa de mapas para buscar esse endereço. Aqui na MobApps, por exemplo, nós utilizamos o Google Maps. Disparadamente, é a melhor empresa de mapas para serviços de busca de endereços, roteirização, localização, entre outros. A Google, ela é dona da Waze. Se você não sabe, por exemplo, também tem um outro vídeo aqui no meu canal, da MobApps, onde eu falo sobre esses custos de mapas e vale a pena você assistir, tá? Então, toda vez que o usuário vai fazer uma solicitação, a gente está pagando as empresas de mapas pelo uso dessas licenças de mapas. E aí o que acontece com essas empresas que cobram valores inferiores, 900, 500 reais, como eu falei? Elas utilizam outras empresas de mapas bem inferiores, que custam 5, 10 vezes menos do que o Google Maps da vida, por exemplo, e também oferece até um período gratuito pequeno. Essas empresas geralmente têm de mapa um período bem gratuito para que você possa testar ali. E aí acabam revendendo isso para você dentro do seu aplicativo. Só que muitas vezes, quando você vai contratar, por exemplo, você não está percebendo essas diferenças. Porque muitas vezes você testa o aplicativo sozinho. Mas quando a gente fala de um aplicativo que você vai colocar para milhares de usuários, você começa a perceber com o tempo esses problemas. Então vai ter um passageiro que não encontra o endereço que está buscando, vai ter passageiro que vai falar que o tempo e a distância que está mostrando no aplicativo estão divergentes, que a rota que está utilizando não é a correta, não é a que vem do Waze ou do Google, como eu falei. Vai ter passageiro que está falando que o preço está dando diferente, justamente porque a rota foi diferente. Não que esses problemas não aconteçam uma vez ou outra no Google. Pode ser que aconteça, mas é muito raro. As grandes empresas de mobilidade utilizam o Google Maps. Um outro ponto que também acontece com essas empresas é a falta de um suporte especializado que também atenda em tempo real. Então você não vai ter, por exemplo, um canal de fácil acesso para você poder entrar em contato com a equipe de suporte
caso aconteça algum problema com o seu aplicativo, ou com algum motorista, ou com algum passageiro, ou alguma pane técnica, por exemplo, que tem acontecido no final de semana, e aí eles às vezes podem não ter um canal de emergência 24 horas, como aqui na MobiApps nós temos esse canal de emergência para os nossos clientes, e aí a gente recebe muitos esses feedbacks da falta do apoio, da falta do suporte, porque muitas vezes o cliente ele fecha às vezes com essa opção mais barata, mas depois vem fechar aqui conosco na MobiApps e acaba relatando justamente essas experiências negativas. E, infelizmente, acaba que ele já investiu parte do recurso que ele tinha ali naquele primeiro momento naquela outra empresa, acaba que ele pode não ter mais um recurso disponível também para investir um pouco mais forte, agora aqui estando com um aplicativo mais profissional, com a MobiApps, por exemplo. Outro ponto importante que você pode comparar também é a questão da identidade, do layout, do visual do aplicativo, tá? Que você está contratando. Veja que geralmente essas empresas que oferecem um preço bem abaixo do mercado, elas têm um layout, visualmente falando, inferior a outras empresas, assim como a MobiApps, que tem um nível de profissionalismo maior, tá? E aí você vai se perguntar, mas isso impacta em quê, né? Se o aplicativo estiver funcionando. O seu usuário, o seu passageiro, o seu motorista, ele gosta também de ter uma boa experiência usando o seu aplicativo. Quanto mais visualmente e facilmente for para o usuário utilizar o seu aplicativo, ele tiver uma melhor experiência, mais vezes ele deve voltar a usar o seu aplicativo. E também a sensação de percepção. Muitas vezes um aplicativo visualmente mais bonito traz a percepção de um serviço melhor prestado. Você concorda? E aí também, uma coisa que muitos me perguntam, né, que chega para mim aqui, é sobre esses Uber Clone, né, scripts que você acha na internet para você comprar, por exemplo, o código-fonte e fazer o download por um preço muito acessível. O que acontece é que muitas vezes você vai achar algo que foi desenvolvido aí por terceiros de outros países, paquistaneses, indianos, por exemplo, mas que não está mais atualizado muitas vezes e que, assim, tem a noção de que para que um aplicativo funcione, você não é só ter o aplicativo a primeira vez executando. Você precisa ter por trás uma equipe de desenvolvimento, de manutenção, de melhorias contínuas para dar todo o suporte necessário para que o aplicativo desse continue funcionando. Sempre, por exemplo, que o iOS, o iPhone lança uma nova versão do iPhone, a gente tem que mudar coisas dentro do aplicativo. Sempre que o Android também lança uma nova versão do Android, a gente tem que mudar coisas no aplicativo. Além, claro, de estar trazendo novas funcionalidades, melhorias, entre outras coisas. Um aplicativo, ele nunca está 100% concluído. Ele está sempre em constante evolução. Tenha certeza que um aplicativo grande, de milhares de usuários, vai ter algum problema ou outro, às vezes, e que a equipe vai estar ali de prontidão para poder corrigir. Então você também tem que ter uma equipe de desenvolvimento por trás. E uma equipe de desenvolvimento custa caro, custa muito caro. Você pode pesquisar aí, por exemplo, no Google, quanto custa um desenvolvedor Android, por exemplo, sênior, ou um desenvolvedor iOS sênior. Você vai ver que é um valor bem alto. Então, assim, tenha a noção de que você precisa também ter uma equipe por trás ou uma empresa por trás para dar o suporte de desenvolvimento necessário ao aplicativo. Então, assim, é uma furada também você contratar ou fazer o download de um desses scripts, porque você talvez não vai conseguir muita coisa, além de precisar ter o conhecimento técnico para conseguir executar. Aqui na MobiApps, nossos aplicativos, eles são 100% tecnologia própria, nacional, desenvolvido pela nossa equipe, em Android, em iOS, e nossos aplicativos eles já rodam em mais de 400 aplicativos publicados pelo Brasil e pelo mundo, com milhões e milhões de corridas. Essa, inclusive, é uma outra dica que eu deixo aqui para muita gente. Quando você estiver fechando como empresa, pergunte quais são os seus principais clientes, quais são os seus principais aplicativos. Você poderia me passar o contato, por exemplo, de algum dono de aplicativo que eu possa conversar para saber como era a experiência aí de vocês. Olhe também o Reclame Aqui da empresa. Isso é um ponto também bem importante. Vá no Reclame Aqui e procure por essa empresa e veja as reclamações anteriores dela. Você vai ver também aí que é um ponto importante. Outra coisa é você também olhar as avaliações dos aplicativos dessa empresa na Google Play e na Apple Store. Quando você for olhar as avaliações, veja a nota que esses aplicativos têm. Aqui, em média, a maioria dos nossos aplicativos tem 4,7, 4,8 de 5 estrelas, 4,9 de 5 estrelas. Então, aplicativos bem avaliados, eles também mostram justamente a performance, a usabilidade, a experiência e a satisfação dos usuários com esse aplicativo. Se você gostou desse vídeo até o final, eu espero ter ajudado você. Peço o seu like e até a próxima.